E começamos o nosso programa de hoje com o quadro Dicas de Saúde. Dr. Adilson Fácio responde aos nossos telespectadores sobre doenças psicossomáticas. Dando continuidade ao assunto que nós desenvolvemos na última semana, nós teremos o prazer agora de responder algumas das perguntas dos nossos telespectadores em relação às doenças psicossomáticas. Quais são as doenças mais comuns psicossomáticas? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que não existe uma doença puramente psicossomática. Como eu já comentei no programa anterior, quando há um envolvimento da parte psicológica com a parte orgânica, a parte física do nosso organismo, nós podemos dizer que existe uma interação psicossomática, ou seja, psíquico-mente, somática-corpo. Então, as doenças que mais comumente têm essa conotação ou essa ligação são as doenças cardiovasculares, a pressão alta, as arritmias, as dores no peito, as doenças do sistema digestivo, né? As úlceras, as doenças do refluxo, as doenças intestinais, como as doenças que causam diarreia ou constipação intestinal, as doenças do sistema articular, do sistema músculo-esquelético. Então, é uma gama muito grande de doenças que a gente pode encontrar essa ligação entre o aspecto emocional com o aspecto físico. Quais são os sintomas que geralmente as pessoas sentem? Os sintomas, eles são variados e eles dependem justamente da ligação e da maneira como essa doença se manifesta. Se for relacionado ao sistema cardiológico, nós vamos ter os sintomas pertinentes a esse sistema, ao gastrointestinal e assim por diante. O que é importante quando se vai ao médico, ele ter a atenção de, junto com essas perguntas normais das doenças físicas, relacionar com o aspecto emocional do paciente. Então, saber se ele está ansioso, se ele está magoado, se ele está triste, se está deprimido, e juntar isso na história clínica para fazer o raciocínio em torno de uma doença que possa ter um componente somático e um componente psíquico. Após o diagnóstico da doença, o que devemos fazer? Eu acho que essa é uma pergunta muito importante, porque primeiro é necessário que se faça o diagnóstico tanto de uma condição orgânica, uma condição física, uma doença que a gente possa detectar aí com os exames, e também fazer o diagnóstico da situação emocional. O médico, quando ele está atento para essa possibilidade de uma doença psicossomática, ele faz junto no seu histórico da doença, ele também faz perguntas relativas à parte emocional das pessoas. Então, esse diagnóstico, uma vez que ele tenha sido feito, ou seja, a relação que existe entre um sintoma orgânico com um sintoma psicológico, a maneira correta de fazer é uma abordagem terapêutica dos dois aspectos. Nós, de maneira nenhuma, devemos deixar de tratar a parte orgânica, seja com que medicamento for, tudo que seja necessário fazer um bom diagnóstico da situação orgânica com exames e também com a medicina, com os medicamentos que estão aí disponíveis, mas juntamente com esse tratamento da parte física, nós devemos também ter uma abordagem da parte psicológica, aliviando a tensão e o estresse que o indivíduo está passando. Isso é muito importante, fazer a abordagem conjunta da parte física e da parte emocional. Mais uma vez, agradecendo a participação dos nossos telespectadores, eu quero convidá-los para na próxima semana nós fazermos um encerramento sobre esse tema e dando ainda um pouco mais de informação para que as pessoas se esclareçam e que tenham uma boa abordagem, um bom conhecimento sobre esse tema. Tenham todos uma boa semana, sempre com muita saúde.